Boa tarde a todos. Felipe Jorge, Maior Capital falando. A gente começa aqui mais um call mensal, então falar um pouquinho aí que aconteceu no mês de novembro. Então, primeiro a gente vai passar a palavra para o Alexandre Azar, nosso economista-chefe, vai falar um pouquinho aí o que aconteceu no mês de setembro, de novembro, desculpa, passando um pouquinho aí por dados econômicos, passar um pouquinho de eleição, passar um pouquinho de pandemia. Então, passo a palavra aqui para o Azar para falar um pouquinho aí o que aconteceu no mês de novembro. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Acho que novembro, antes de começar na apresentação dita, acho que foi um mês que várias incertezas diminuíram. E como o Luiz gosta de colocar, os riscos ruins também se reduziram. Principalmente eleição americana e uma eventual perspectiva de uma tentativa de furar o teto, de escapar do teto de gastos por parte de uma proposta do governo. Então, essas duas variáveis atormentaram, né, Luiz, setembro e outubro, e acho que agora uma está resolvida e a outra está bem diminuída. Vamos a elas. Então, do cenário internacional também teve o sucesso das vacinas, que para a gente vai sustentar a continuação da recuperação da atividade no primeiro semestre de 2021. A gente achava que a poupança circunstancial já ajudava, isso mais a vacina possibilita um processo de normalização mais rápido. O cenário básico para as eleições é aquele que a gente chamava de Congresso dividido, que deve limitar a expansão fiscal, que poderia ser prejudicial no longo prazo. Eu tinha forte convicção que o melhor dos mundos era o Biden ganhando com o Senado republicano. Durante um tempo, o mercado teve a narrativa que seria bom o Biden ganhando porque ia ter um pacote de curto prazo. Resolvi o curto prazo, mas eu acho que tinha um potencial de atrapalhar o médio e longo prazo. Isto não aconteceu. Acho que é a melhor combinação possível, tanto para o curto quanto para o médio prazo. Com essas duas coisas acontecendo no cenário internacional, teve uma volta de fluxos, junto com conta corrente mais forte, que significou um dólar mais fraco contra os emerging markets, em linha com o que a gente imaginava. O dólar se fortalecia contra o G3, dólar se enfraquecia contra os emerging markets, como a gente tinha falado aqui mês passado. Exatamente igual. Então, a retomada de atividade global, no índice de surpresa econômica, bastante forte na zona do euro. Estados Unidos ainda positivo. Então, ou ficou no patamar que estava no mês anterior, subiu um pouquinho. Quando a gente olha o PMI global, já com os dados de novembro, teve uma leve queda, uma estabilidade, no PMI de serviços e uma continuidade da alta no PMI industrial. A queda em serviços, como vocês podem ver nesse gráfico, em abril, foi muito mais abrupta do que a queda de manufaturas. Por quê? Porque as pessoas ficaram impossibilitadas de se mexer e serviço é basicamente relação entre pessoas. As fábricas não pararam tanto no mundo, teve um movimento diferente porque a China ficou descompassada aqui um trimestre com relação ao resto e a oferta passou a ser normal. Isso é o PMI. Quando a gente olha a manufatura de verdade, que é a produção industrial, o PMI de manufaturas aqui aberto por região, a gente vê que a China caiu primeiro, todos os outros países tiveram o low em abril, maio foi uma leve recuperação, junho foi uma recuperação mais forte, mas os preços sofreram queda em abril, maio e junho. E como você tinha estoques, o efeito de preços dura mais do que o efeito da atividade. Não dá para imaginar que julho, agosto e setembro sejam simplesmente normalização da oferta, já que ela só volta para o nível anterior, mas com o nível de estoques que estava mais alto. Então, a formação de estoques acontece aqui depois, e aí você tem o mundo todo sincronizado, subindo, num patamar na China e nos Estados Unidos acima, no PMI, nos emerging, sem ser a China, no mesmo patamar,
e o mundo no nível mais alto de PMI do que antes. Quando a gente olha para serviços, essa recuperação foi um pouco mais lenta, mas com dinâmica parecida, com exceção dos desenvolvidos que não Estados Unidos, que teve uma quedinha aqui, que é a Europa. Então, serviços um pouco mais fraco na Europa, no PMI, mantendo o patamar e subindo nos Estados Unidos e na China. A gente tem falado aqui há 2 ou 3 meses que as duas locomotivas importantes para o crescimento mundial são os Estados Unidos e China, e elas estão andando muito bem. Saindo dos indicadores que são de expectativas ou de percepções e caminhando para a indústria, o que a gente nota é a China voltou muito rapidamente, ela só teve praticamente um mês de queda abrupta, quer dizer, aqui em março um pouquinho. Ela recupera esse patamar logo em julho e retoma um pouco essa inclinação. Não é a retomada inteira, se a gente fizesse aqui seria um pouco mais alta, então a tendência ainda não voltou. Ela perdeu este nível, ou seja, no ano ela vai ter produzido menos essa área aqui deveria ser preenchida, então isso aqui é queda, mas o nível já recuperou. O Brasil, surpreendentemente, mês passado a gente já tinha mostrado que era que estava bem, continua aqui colado na China, a zona do euro ficou mais ou menos parado, Estados Unidos depois de 2 meses parado deu uma melhorada. Quando a gente olha vendas no varejo, a figura é mais parecida para todo mundo. Então, a demanda se comportou igual, a oferta se comportou diferente. De bens. Quando a gente olha os PIBs, o mais curioso de tudo, para mim, é esse gráfico aqui, ó. Que o nível de PIB que a gente se encontra no Brasil é muito parecido com o da Europa e dos Estados Unidos em relação ao que era no 4º trimestre de 2019. Ou seja, a gente está mais ou menos 4% abaixo do que era aqui. O Reino Unido bem mais baixo, 11% quase mais baixo. E os emergentes que estão aqui do lado, o Brasil está no meio, ficou bem no meio do range. A Turquia e a China bem mais fortes. México, Colômbia e Chile mais fracos. Por quê? Porque tiveram menos estímulo fiscal. Quem gastou mais fiscal se recuperou melhor. A grande pergunta é se valeu esse custo. Mês que vem a gente mostra um gráfico para fazer essa analogia. Nos Estados Unidos, aquilo que a gente falava, que a renda sem o estímulo ia continuar a crescer porque o emprego melhorava, então ela continua. A renda estabilizou no mesmo patamar quando você inclui os estímulos que ainda existem. Se essas duas linhas convergirem, o estímulo não é mais necessário. É exatamente esse ponto que a gente fez o tempo inteiro. Só que como nem todo esse aumento de renda foi gasto, as poupanças aumentaram. Então, aqui é a renda pessoal disponível. Em março ela sobe, depois ela cai e estabiliza nesse patamar. Só que olha quanto que você acumulou de renda nesse período. As transferências do Covid são uma parte importante disso. Então, aqui. Os gastos com consumo colapsaram em abril, voltaram rapidamente em junho e estão praticamente no mesmo patamar de janeiro. Mas, como a renda cresceu, muito em parte por conta das transferências do Covid, mas não apenas, como eu mostro no anterior, e o consumo caiu, a poupança acumulada até agora foi de 1,3 trilhão de dólares. Então, não tendo mais transferência, as famílias americanas têm 1,3 trilhão de dólares para, vou chamar isso de piscina, para mergulhar nessa piscina e poder usar isso nos próximos meses. Daí a nossa preocupação minimizada com o fiscal cliff. O outro fator de risco é a eleição. Bom, o Biden ganhou, o Trump perdeu e não reconheceu a derrota, irrelevante, já foi tudo julgado,
Dia 18 agora, dia 14 de dezembro, tem o voto dos delegados. Cada estado vai votar como a maioria do estado apontou, e o Trump vai sair e o Biden vai ser eleito presidente. Só que ficou uma disputa no Senado para terminar a Câmara. Hoje, os republicanos têm 50, os democratas têm 47, tem um independente. A gente está botando 48. Tem 2 vagas no estado da Geórgia. Se as 2 vagas forem ocupadas por um democrata, empata 50-50, e aí o vice-presidente, que é a democrata, seria o 51º voto, ou 100º voto, e ele vira o desempate. Desculpa, a Kamala Harris. Então, essa situação é a que garantiria a menor maioria no Senado possível para os democratas. Então, a pergunta é possível? É provável? Muito pouco. Por quê? Porque numa primeira corrida, que é o Perdue, ele quase ganhou, porque ele fez 49,7% dos votos. O candidato democrata fez 48% dos votos. E a Hazel, que era candidata liberal aí não é de esquerda, liberal nos Estados Unidos, nesse partido, é um partido mais à direita. Então, é muito razoável que a imensa maioria desses votos seja transferida para o Perdue. E aí ele ganharia. É uma apertada. Mas a segunda corrida, apesar do candidato democrata mais forte ter tido 33% dos votos, os 2 republicanos somados têm 45% dos votos. Não é razoável imaginar que quem votou no Collins, que não foi para o segundo turno, vá votar no candidato democrata. Então, a soma dos 2 daria 45 contra 35. E aí, muito provavelmente, a gente vai ter 2 cadeiras republicanas a mais e o resultado final do Senado vai ser 52-48. Para a gente, a probabilidade de ser 51-49, pelo menos, é de 90%. Então, acho que é um non-event. O mercado nem mais fala disso, né, Luiz? Mas a gente está acompanhando aqui só porque existe essa coisa, para vocês verem. Muito provavelmente vai ser 51-49. Pelo menos. E, com tudo isso, mais sucesso das vacinas, o fluxo para emergentes em equities, segundo os dados do BOFA, é o melhor desde 2017. Por quê? Porque o risco do Trump entrar em guerra com a China e causar um problema comercial enorme foi embora. E a doença, que estava todo mundo com medo de uma segunda onda que acontecendo ou não acontecendo, tem uma vacina. Hoje começou a vacinação no Reino Unido, vai começar a vacinação na Europa daqui a um mês, Estados Unidos também. A gente vai ver, eu acredito que até março a gente não esteja falando mais disso, que a grande parte do mundo, na população fragilizada ou exposta, já esteja vacinada. E o que aconteceu também nesse ano foi uma grande melhora do conta corrente de emerging markets. De um déficit na casa de 3% aqui em 2018 para um superávit ao redor de 1% ou zero. Então, você tem estruturalmente um resultado de conta corrente bem mais positivo para emerging markets. O que aconteceu foi um de-risk, as pessoas ficando com medo de lá, tirando dinheiro na conta de capital dos países emergentes e trazendo agora de volta, começou, dinheiro para emerging markets. Como a resposta fiscal foi dada, como a política monetária está baixa no mundo e a gente não espera uma resposta no G3 rápida, é muito razoável imaginar que o estímulo e o fluxo continuem, que esse conta corrente sugira que as moedas estão fora do preço e que haja uma apreciação de moedas emergentes em relação ao dólar. Claro que o Brasil foi um caso particular, porque teve muita saída e teve o medo fiscal.
Então, aqui teve uma história específica ruim que como tudo caminhou e hoje veio a proposta modesta, mas que não deixa margem para ter uma extensão do pacote emergencial ou um novo programa, gera um cenário de médio e longo prazo que dá tranquilidade ou que aceita o movimento de preços que aconteceu até agora. Quando a gente olha o dólar trade weighted em termos reais, ele teve aqui uma aceleração por conta de prêmio de risco e depois voltou. Quando a gente olha contra os emerging markets, teve uma piora e depois uma melhora. Então, claramente, o dólar se fortaleceu por aversão a risco. Depois ele voltou. A segunda onda tem acontecido, mas já mostra sinais de desaceleração. Então, você passou maio, junho, julho, verão acelerando aqui, a mobilidade aumentando. Depois estabilizou e aqui no Reino Unido especificamente deu uma desaceleração. Na França deu uma desaceleração, onde houve mais controle, e na Itália teve uma desaceleração. Controle menos duro na Alemanha. E nos Estados Unidos está a mesma mobilidade, caindo agora nos últimos 15 dias. Essa redução de mobilidade pode atrapalhar o PIB? Pode um pouco, não muito. Por quê? Porque o que importa não é como as pessoas se movem, e sim como elas se comportam. A gente acha que no segundo trimestre a gente deve alcançar imunidade de rebanho no mundo. Tem o prazo aqui de todos os tipos de vacina e as fases que a gente acompanha e quantas doses tem. A da Oxford é a que tem mais quantidade de doses e depois a Pfizer e a Moderna com bastante dosagem e a Novavax que está lá embaixo também com bastante produção. Então, no cenário doméstico, a dinâmica preocupante da região sul, mas tem novas restrições que têm sido muito, muito mais brandas no Brasil que em outros lugares. E só para lembrar, nós estamos entrando no verão e lá o hemisfério norte está entrando no inverno. 2. A gente espera uma queda de PIB de 4,3 esse ano, era 4,5, então revisamos para uma queda um pouquinho menor. Falei para vocês mês passado que bala na cabeça seria 4, não 5. O mais provável, está caminhando nessa direção do 4,3. E o PIB foi um pouquinho mais fraco do que a gente estava imaginando nos dados oficiais do terceiro trimestre. A gente esperava 9 de crescimento, veio 7,7 de crescimento, mas isso não mudou a dinâmica do quarto trimestre. A inflação de curto prazo deve seguir pressionada, a gente tem que ter uma concentração enorme de alimentos e um releveling dos preços que aconteceram. Na política monetária, as projeções no modelo do Banco Central e as expectativas seguem abaixo da meta para 2021, o que mantém o forward guidance. No setor externo, a conta corrente é muito superavitária e o fluxo cambial começou a mostrar uma inflexão que ajuda a moeda a se apreciar. E o embrolho da eleição na Câmara adia a reforma para 2021, mas hoje teve essa surpresa que foi as primeiras medidas com algumas medidas de restrição. Aqui, novos casos por milhão de habitantes. Quem subiu bastante foi o Sul e o Norte, à exceção do Amazonas e do Pará, que já tinham tido uma onda maior. O resto subiu um pouco, mas nada dramático. Então, basicamente, é uma alta onde não teve alta. Tá vendo o Sul aqui? No início do ano, que teve todo mundo crescendo, o Sul não se contaminou. É parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos. O sul do país que não tinha contaminação, agora está em contaminação. Quando a gente olha o Brasil na mobilidade, que é o azul claro, a gente não teve uma queda na mobilidade, nem a gente, nem o Japão. Então, para a gente, esse impacto deve ser menos provável de reduzir. A projeção de PIB é isso, né? O segundo trimestre foi uma queda colossal, o primeiro trimestre foi uma alta espetaculosa, o segundo trimestre vai ter uma alta de perto de 10% e depois a gente volta a caminhar normalmente. Depois a gente vai ter que quebrar a escala desse gráfico, botar tudo 5 e menos 10 aqui para tirar essa coisa. A gente nunca mais vai olhar um gráfico de PIB direito nos dados trimestrais por causa dessa série aqui, por causa do Covid. Ou a gente vai olhar os 2 trimestres juntos,
e botar a média deles dois para facilitar essa análise. Quando a gente olha as sondagens de confiança, e aqui que é bastante importante, o consumidor não se recuperou. Cara, aqui tem um desemprego, mas isso aqui não explica atividade. Confiança de serviço também está abaixo. A confiança da construção está perto da máxima, a do comércio está perto da máxima, e a indústria está muito acima da máxima. Quem tem mais correlação com a atividade de todas as confianças? A indústria. Então, a gente está super animado com o crescimento do Brasil e não vê por que revisar o PIB de 3,5% para o ano que vem para baixo. A inflação foi absolutamente concentrada em alimentação do domicílio. O segundo semestre analisado é 27% de alta de alimentos. Por isso que a gente tem uma queda pequena de 2% no segundo semestre do ano que vem, uma alta de 0,9% no primeiro semestre. São os 2 primeiros meses ainda subindo e depois caindo. Os industriais subiram aqui, devem subir bem menos daqui para frente, mas ainda sobem, historicamente eles são perto de zero. Por que isso? Porque o câmbio subiu. Se o câmbio apreciar, isso aqui vai ser um risco para baixo, mas pesa muito pouco. E no índice geral, vai fazer um pico de 5,8% na inflação. Mas quando vocês olham o trimestre, foi uma inflação que foi de outubro a janeiro. Agora, imaginar que o Banco Central vai fazer a política monetária março, abril, maio, junho e julho por causa da inflação do passado, é olhar para o retrovisor. Para mim não faz o menor sentido. Aonde vai rodar a inflação entre março e setembro? A 2%. Não consigo achar razoável com uma inflação que rode no patamar de 2%, fazer o Banco Central ter uma reação. Então, por conta da mudança de tarifa, que mudou a bandeira vermelha para esse ano, aumentou a projeção 0,4 para esse ano e reduziu do ano que vem, a gente empurrou a primeira alta de julho para outubro. Então, a gente agora acredita em 2 altas de 50 pontos, depois 2 altas no início do ano, e o juro chega a 4%. Aí o Banco Central faz uma pausa. Isso aqui foi polêmico e a gente tem uma confiança menor nessa pausa. Pode ser que ele continue um pouco. Mas a gente acha que no final de 2021, o juro vai estar em 6%. Desculpa, de 22%. Me perdi aqui no calendário. Então ele sobe duas reuniões, sobe as 2 reuniões, depois faz uma pausa e depois sobe mais 4 últimas reuniões do ano, meio cada um. Por que ele fez o pause? Para botar o juro real mais ou menos perto de zero, olhar como é que fica a economia. Se tudo caminhar conforme a gente espera e acredita, ele tem que pensar no neutro quando o hiato zerar. Como o hiato só zera lá na frente, eles fazem a segunda pernada. Então, acho que vai fazer um movimento em 2 tranches. Os núcleos de inflação estão aqui. Os núcleos estão subindo, a meta está aqui. Ela bate ali em meados de 21, perto da meta, e depois cai de volta, porque esse choque aqui está pagando essa queda de inflação que aconteceu com a Covid. A gente acha que amanhã o Banco Central vai projetar 3,3 em relação a 3,1 para 2021, ainda muito longe da meta de 3,75. Logo, não vai mudar nem o forward guidance, nem o comunicado. A gente acha que vai ser muito parecido. Então, antes do recesso parlamentar, o Congresso deve votar a LDO. Tem uma mudança aqui que veio hoje, que é a possibilidade deles votarem, ou pelo menos fazer a discussão na CCJ da PEC, que inclui alguns gatilhos mais leves, mas não tem auxílio emergencial. Tanto o grupo de Maia, que tem como candidato do governo, que é o Arthur Lira, tem discurso positivo sobre as reformas, mas a gente acha que é mais fácil fazer reforma com o grupo do Maia do que com o Arthur Lira. Não acreditamos em postergação ou extensão do auxílio emergencial e parece improvável que o governo aceite o estouro do teto no momento nos próximos 6 meses. Os gatilhos devem ser votados na PEC emergencial, na PLP, foi na PEC emergencial, a gente já viu aqui, mas são gatilhos mais leves. Bottom line, para mim, é que o medo da responsabilidade fiscal diminuiu sensivelmente. Então, antes de passar a palavra aqui, qual é o bottom line? O vento externo é muito positivo.
O vento externo é muito positivo, especialmente para emergente. O vento externo é positivo porque a resposta de aperto fiscal não vem no resto do mundo e a política monetária ficará frouxa por um ano e meio. No Brasil, não fazendo nenhuma sandice do lado fiscal, e se precificou um pouco de responsabilidade, com esse crescimento que a gente tem previsto para o ano que vem, tem uma retomada de emprego importante, crescimento saudável e uma normalização de juros que começa em outubro e vai ficar mais tranquilo. Então, o cenário para a gente é bastante positivo para o ano que vem. Obrigado, Azaran. Bom, antes de passar a palavra para o Luiz Alberto Garcia, passar rapidamente aqui o resultado dos fundos no mês de novembro. Então, a gente vê que depois de 3 meses aí que a gente sofreu um pouquinho aí no mercado com os movimentos que vinham contra as nossas posições, a gente vê que o mês de novembro foi um mês de forte recuperação. Então, um destaque aqui, principalmente fundo macro, então gerou um alfa aqui de 270 bips só no mês de novembro. Então, de uma forma geral, a gente vê que os fundos tiveram uma boa recuperação ao longo do mês, tá? O último aqui é o Total Returns, que é 100% renda fixa, então também gerando um alfa bastante positivo aqui de 160 bips. E eu passo a palavra aqui para o Luiz Alberto Garcia, nosso CIO da área macro, para falar um pouquinho o que aconteceu no mês de novembro, aí, o que a gente teve de positivo aí para a gente conseguir essa forte recuperação ao longo do mês. Obrigado, Felipe. Vamos por aí no Performance Attributions, né? Começar por ali. Na próxima página aqui. Só descer. Só clicar. Bom, então, como o Felipe já colocou, foi um mês bastante positivo para a gente, bem centrado na posição de bolsa, né? A gente veio sofrendo aí nos meses de setembro e outubro com todo o ruído fiscal, né? A gente está com uma posição, uma cabeça já otimista com relação a cenário internacional e como as coisas estão se alinhando no plano internacional, sobretudo nessa combinação de juro baixo, crescimento, recuperando muito forte, setor de bens muito positivo, preço de commodity, China, enfim. A gente vinha vindo isso tudo acontecendo e essa melhora, essa sensação de melhora foi basicamente bloqueada aí nos meses de setembro e outubro por 2 eventos. Primeiro foi o nosso ruído fiscal aqui no Brasil, um ruído fiscal muito intenso, né? O tempo inteiro o grupo dos expansionistas aí do ponto de vista fiscal querendo emplacar qualquer tipo de auxílio emergencial, programa de infraestrutura, de investimento, enfim, promovendo algum tipo de expansão fiscal, deixando um ruído permanente e muito incômodo. O presidente tinha se posicionado dizendo que só iria discutir essa discussão depois da eleição municipal, então a gente ficou convivendo esse ruído aí mês de setembro e outubro, lá fora também, no mercado internacional, incomodou também o ressurgimento dos casos do vírus, né, sobretudo na Europa e um pouquinho depois nos Estados Unidos. Então, agora, como a gente viu, no mês de novembro, a gente tem uma limpada nesse negócio, né, quer dizer, o ruído fiscal aqui no Brasil diminuiu bastante, a segunda onda, né, se dá para a gente chamar desse jeito, lá na Europa e nos Estados Unidos, ela foi combatida com medidas de confinamento muito mais brandas, né, de restrição e confinamento muito mais brandas do que a gente tinha visto lá em março, abril. E o noticiário das vacinas, que era esperado também para essa época do ano, estava no nosso cenário aqui. A gente teve um primeiro, ali no mês de outubro, uma noticiazinha ruim, e no mês de novembro as notícias voltaram a se alinhar para o lado do bem, com vários laboratórios aí entregando resultado e o mercado ficando cada vez mais otimista em relação à vacina. Então, assim, tinha um evento que estava barrando, vamos dizer assim, uma tomada de risco mais arriscada por parte dos agentes no mundo, que era essa questão da eleição americana. Eu acho até que menos a eleição em si, muito mais pelo barulho potencial que poderia haver em função da derrota, sobretudo a derrota do Trump, se não poderia ter algum tipo de contestação, esse tipo de coisa. O Trump está contestando, mas como o Alexandre já colocou, não tem mais espaço para isso, aparentemente. Então, assim, esse evento era um evento que estava, vamos dizer, segurando o mercado nos viés otimistas. Então, novembro deu uma bela limpada. A gente viu essa mola comprimida, né? A sensação de mola comprimida que a gente tinha na bolsa, ela se soltando aí não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, assim, boa parte da performance veio da posição de bolsa, como a gente já colocou aí, uma performance positiva também na posição de juros Brasil, que vem apanhando, sobretudo em função do barulho fiscal.
mas também resultados aí em posições de México, na posição de Latam, na Bolsa Americana também alguma coisa que a gente tinha, enfim, então foi um mês bastante positivo, e que a gente continua com essa cabeça positiva, né? A gente acha que nós estamos diante de uma combinação muito rara de alinhamento de fatores positivos para o mercado, né? Então, você está tendo crescimento voltando, juros ainda abaixo e com a promessa de permanecer embaixo por muito tempo, preço de commodities se recuperando, vacina, cada vez notícias melhores em relação ao resultado das vacinas, expansão fiscal ainda sendo discutida em alguns lugares, enfim, barulho geopolítico, que era um ruído constante, né? Bastante prejudicial e constante dentro do governo Trump, agora com o governo Biden, é esperado que isso praticamente desapareça. Enfim, então a gente está num cenário muito positivo, os astros muito alinhados com o cenário de risco no mercado internacional. E aqui no Brasil, quer dizer, com o ruído fiscal diminuindo, a gente vai poder surfar essa onda com mais tranquilidade. Então, considerando o posicionamento técnico dos agentes, né, em relação a mercados emergentes e em relação ao Brasil, a gente viu essa performance aí espetacular também do dólar, né, quer dizer, do real no mês de novembro. Infelizmente, para a gente aqui no fundo, era o ativo que a gente estava usando como hedge, então custou para a gente bastante, mas a gente entende esse movimento como sendo bem emblemático dessa mudança de postura dos investidores em relação aos emergentes e também em relação ao Brasil. Se o Brasil continuar fazendo o dever de casa direito, que é o que a gente acredita, né? Quer dizer, a gente acha que a gente não vai passar de ano tirando nota 10, mas a gente vai conseguir passar ali com 7,5, 7. Isso deverá ser suficiente para manter o fluxo para emergentes e para o Brasil animados. Então, a gente vem com essa cabeça. Tem prêmio ainda na curva de juros, acho que tem prêmio também na Bolsa para subir, a moeda também, se a gente vê o ruído fiscal diminuir. Então, assim, os ativos brasileiros andaram muito, mas na nossa leitura ainda tem espaço para uma boa pernada aí nesse ambiente internacional tão favorável. Então, com essas posições que a gente está começando aqui no mês de dezembro, estamos bem animados e assim que a gente espera aí até o final do ano, pelo menos. Vou passar aqui para o Renato, que vai falar do fundo de bolsa. Obrigado, Lag. Só passar um pouquinho aqui no resultado dos fundos. Então, a gente vinha aí, depois daquele período, aquele mês de março, que foi muito ruim para a gente vinha conseguindo uma recuperação bastante importante ali dos fundos de ações. E agora, no mês de novembro, como o Lag adiantou, a Bolsa andou bastante, só que a gente acabou ficando um pouquinho para trás. Então, eu passo a palavra para o Renato, ou mesmo nosso CIO de renda variável, para falar um pouquinho o que aconteceu ao longo do mês aí, para a gente ter esse resultado. Renato, com você. Boa tarde a todos. Bom, acho que do nosso lado, né, comentamos aqui já um pouquinho, mas apesar de o mês ter sido muito bom de uma maneira absoluta, a gente acabou ficando um pouco para trás da Bolsa. A gente viu aí um movimento bem grande, né, a gente tem visto aí um fluxo consecutivo de quase 6 ou 7 semanas já de estrangeiro, que era um fluxo que a gente não via há bastante tempo na Bolsa, e esse investidor, por conta dos índices, pesos, balanceamentos e a posição, né, de composição desses instrumentos, eles acabam por vir, às vezes, não só no stock picking, mas também no fluxo, né, e esse fluxo ele carrega e vem dedicado aí a bastante papéis que, no caso, estavam, não diria esquecidos na Bolsa, mas estavam com performances muito ruins, mas a composição deles no índice é uma composição que não ajudou tanto nossa carteira, né? Então, a gente está lá com as convicções que a gente viu os resultados que a gente comentou nos últimos trimestres, mas a gente tinha uma desalocação em algum desses nomes, né? Que o peso da Bolsa brasileira ele continua bem concentrado aí em commodities, Petrobras, Vale e bancos, e a gente tinha algum desses nomes, mas não tão pesado, né? Não tão grande quanto a Bolsa. A gente acabou sofrendo um pouquinho, alguns nomes que são nomes que a gente chama de nome de crescimento, né? De comércio eletrônico, nem Magazine Luiza, nomes de saúde como o GNDI e afins, Natura, Cosan, eles não tiveram desempenhos tão bons, alguns deles tiveram desempenho bons, outros não, e a composição fez com que a gente entregasse um pouquinho de alfa. A gente continua com o resultado a desejar no ano, né? Mas a gente vem mês a mês aí conseguindo refazer isso, né? Acho que a carteira está com um upside bem razoável aí para os próximos 12 meses. A gente vem vendo aí, né, pelo acompanhamento das nossas companhias, que as empresas
estão entregando, né, como o Lázaro falou, nas confianças de comércio, indústria, serviço, venda de papel anulado, petroquímico, enfim, across the board a gente tem visto uma reação super boa, né, no real estate, o que está fazendo com que esse fluxo se mantenha, né? Antes era o investidor local, agora é o investidor estrangeiro. A gente acha que vira o ano aí, né, com resultados positivos. A gente teve precificação do IPO de Redditor hoje, né, um IPO maiores aí da história, com quase 10 bilhões de reais sendo emitidos, isso tendo demanda, né, mais que algumas vezes o book, metade sendo de estrangeiros, a outra metade sendo de brasileiros, na locais, nessa estimativa que o book esteja assim. Então, assim, tem demanda, tem apetite para nomes bons. Então, a gente segue, assim, confiante, a gente, né, espera voltar a retornar aí como retornávamos num futuro bem próximo, e o book continua, né, com as posições que a gente praticamente tinha, a gente mudou pouca coisa para poder colher frutos, né, dos resultados que essas empresas venham entregar nos próximos trimestres e semestre. E acho que espero aí dezembro, colocar números bons de novo para vocês, e a gente volta por aqui para comentar um pouquinho. Obrigado, Renato. Aqui passando um pouquinho para o nosso macro sistemático, nosso fundo Machine D, aquele nosso fundo quantitativo, eu passo a palavra aqui para o Alessandro Del Drago, nosso CIO da área quantitativa desse fundo macro sistemático, para falar um pouquinho como é que foi o resultado do fundo ao longo do mês de novembro. Bom, pessoal, boa tarde. A gente, no mês de novembro, a gente teve um mês negativo, a gente teve uma cota que flutuou para baixo 1,4 pontos percentuais. No ano, a gente está com um resultado próximo a nulo, em termos de variação de cota. Tem sido um semestre bastante difícil para a indústria de fundos quantitativos, não só no âmbito local, como no âmbito internacional, né? Ano de pandemia, fronteiras fechadas, todos os tipos de correlações acabam sofrendo quebras estruturais, mas o ponto é que a gente tem sobrevivido bem nesse ambiente, sem apresentar nenhuma grande variação expressiva em termos de cota. O que aconteceu no mês de novembro que chamou bastante atenção? Nossa maior posição que a gente carregava era uma posição aplicada em juros locais, combinado a posições de hedge compradas em dólar contra real, né? Nesse período, a taxa de câmbio apreciou 7.000% aproximadamente, enquanto os juros futuros acabaram ficando relativamente estáveis, ou seja, a combinação de posições bull em renda fixa acabou não tendo bom desempenho dado o hedge que a gente carregava. Qual que é o racional por detrás, né? Existe bastante prêmio na curva de juros, a curva de juros local tem 300 basis points aproximadamente hoje em dia, né? De hike na taxa Selic para o ano de 2021, ou seja, um prêmio relevante quando a gente compara com cenários de diversos economistas, diversas casas. E esse ambiente de muito prêmio, né, acaba tendo um gap relevante quando a gente compara com o quadro de hiato do produto, né, de taxa de desemprego nas máximas históricas. Então, a gente entende que o que está sendo precificado dentro da curva de juros só conversa, vamos colocar entre aspas assim, no ambiente no qual a gente não tem um controle fiscal razoável, né? E no ambiente onde você não tem um controle fiscal razoável, a taxa de câmbio não é perto de 5, mas assim é perto de 6. Isso é um pouco do racional dessa posição. Bom, a posição andou contra, a gente reduziu as posições, a gente respeita a dinâmica de price action, a gente não entrega drawdowns relevantes na nossa cota, a gente já viu isso no primeiro semestre, no período de crise, e foi assim agora no período de novembro. A gente respeita o price action, reduz posição e busca onde podem estar novas oportunidades. E aqui eu trago para vocês algumas posições novas que a gente tem carregado, né? Acho que uma delas aí é na parte de ações, né, no mercado local. Quando a gente pensa, eu trouxe nesse primeiro gráfico aqui um ratio de ações de commodities, né, contra ações que eu chamo de demanda local, né, grosso modo varejo, Brasil. O que a gente observou agora no mês de novembro, com todo esse tema de rotation,
é que as ações vinculadas a commodities, né, dispararam, enquanto que as ações mais vinculadas à demanda interna ficaram um pouco para trás, né? As ações voltadas à demanda interna, né, existe essa preocupação com o fim do Corona Voucher, né? Como é que você vai ter suprir esse gap de demanda que existe esse risco de não vir, né? Se é o Corona Voucher, o desemprego na RAI, de onde que vem a demanda? Um ponto que a gente está vendo que o Banco Central tem espaço ainda para dar estímulo, né? A confiança do consumidor tem voltado, né? Então esse ratio aí de setores que sofreu muito, né, no mês de novembro, parece que já está começando a ficar com uma simetria interessante, então a gente está começando a montar pedras compradas em ações locais de Brasil, né, de demanda local de Brasil, seja contra o índice Bovespa, seja contra a empresa de commodities. E o segundo ponto que a gente está também de olho é que essa forte apreciação da taxa de câmbio, né, um movimento de dólar fraco global, né, já começa a dar sinais que a gente pode estar numa região oversold, vamos chamar assim, de dólar contra o BRL, e essa posição a gente está também de olho, eventualmente voltar a montar uma pedra comprada em dólar contra o real, né? A gente está um pouco fora desse mercado no momento, mas é uma coisa que a gente continua de olho. Da minha parte, por hoje é só, pessoal. Vou passar de novo a palavra aqui para a nossa equipe. Obrigado, Drago. Bom, a gente passa agora para a área de crédito. Vamos falar um pouquinho aqui mostrar um pouquinho o resultado. Então, a gente continuou aí, depois daquela forte marcação que a gente teve lá no momento auge da pandemia, aquela forte marcação dos ativos de crédito, e de lá para cá a gente continuou com uma forte recuperação aí nos fundos. Então, a gente vê o alfa que a gente conseguiu gerar aí no mês de novembro, e eu passo a palavra aqui para o Alejandro, para falar um pouquinho, nosso CIO da área de crédito, para falar um pouquinho aí do resultado do fundo dos fundos no mês de novembro. Bom, obrigado, Felipe. Mês de novembro foi mais um mês de recuperação aí. A gente teve uma performance bem positiva para a classe ativo, tá? Acho que os ventos seguem soprando favoráveis na classe de ativo, né? O que a gente viu foi, eu vou passar aqui os slides, eu volto, mas o que a gente viu foi os spreads de crédito apresentaram uma compressão em sua extensão nos segmentos mais ditos high yielders, são os As, quando você vê uma ligeira abertura compensada pelo fechamento da curva de juros local, tá? Então, em termos de performance, retorno absoluto, a gente teve um retorno absoluto positivo para a classe ativa. Tá? As nossas alocações, voltando aqui na atribuição de performance, basicamente a gente teve retorno positivo na parte dos corporativos não financeiros e na parte dos financeiros, assim como a nossa alocação em estruturados, nesse caso aqui alocado no setor agrícola, que é o FDIC Syngenta, tiveram performance positiva no mês. Os detratores de performance foi uma pequena parcela, 1 basis point aí, que representa um pequeno encurtamento através de contratos de pré-DI na nossa posição de financeiros. Então, o fundo teve aí uma overperformance aí de 0,39 contra um CDI de 0,15. Né? O que a gente continua vendo? O mercado externo mostrou aí sinais de descompressão do prêmio de risco para ativos locais, não só, acho que os meus colegas já comentaram aqui da curva de juros local, mas o prêmio do CDS de 5 anos Brasil aí, rodando aí em níveis quase pré-pandemia, né? A gente está falando do CDS rodando a 160 basis points, isso se reflete um pouco no comportamento do risco percebido aqui localmente também, tá? Quando a gente fala dos fatores de risco do nosso portfólio, de um mês para o outro, a gente não teve nenhuma alteração significante nas carteiras, né? As exposições no que tem de risco de mercado seguiram também muito parecidas, com o portfólio com a duração equivalente dos papéis, ou seja, a gente não tem nenhum tipo de hedge desse risco de mercado. A gente segue monitorando frequentemente o ambiente político para qualquer tipo de incerteza, adotar um stance um pouco mais cauteloso, mas entende que nesses níveis seguimos bem tranquilos com as exposições desses vértices de risco. Tá? No que tange a risco de crédito, a gente tem visto um mercado
O mercado primário, que depois de alguns meses fechado, começou a retomar a atividade, né? Por um lado, as companhias vêm buscando se financiar via mercado de capitais na parte de ações que o Renato já deve ter mencionado que a atividade está bem pujante, e no lado de crédito a gente tem visto as companhias voltando a buscar fazer leituras para acessar novamente esses bolsos, tá? No que tange, acho que do meu lado é isso. Seguimos bem confortáveis aí e manejando a exposição aí para o final do ano de uma maneira bem cautelosa. Obrigado, Alejandro. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem nos contatar no e-mail que está na tela aí, então ir@mauacapital.com, a gente responde individualmente para vocês. Bom, obrigado pela participação de todos, esse foi o nosso último call do ano, então a gente volta no começo do ano que vem, começo de janeiro, com o resultado fechado aí do ano de 2020, então desejo a todos aí um bom final de ano e nos vemos no ano que vem. Um abraço, tchau, tchau.